Que maravilha, estamos de volta e eu quero convidar você para se sentar, ficar à vontade aí onde você está, porque hoje você vai conhecer a história de uma mulher que sempre acreditou na capacidade de superar a dor. Sabe aquelas pessoas que têm sempre um olhar positivo sobre tudo o que acontece na vida? Que vê Deus nas pequenas coisas, que tem um coração grato, que é feliz com o que a vida lhe dá? É isso mesmo, olha. Mesmo quando ela estava grávida de 7 meses e passou por uma forte provação que quase lhe custou a vida, ela não se deixou abalar. É uma mulher resiliente, positiva, alegre e que sentiu na pele o verdadeiro significado de dar a volta por cima. Foi no esporte que ela encontrou a motivação para fazer a sua vida ser extraordinária. Hoje, a protagonista dessa história vai nos contar sobre um momento ou vários momentos marcantes que mudaram para sempre a sua vida e como uma situação considerada trágica foi capaz de transformar-se em inspiração para outras pessoas. Rosana Celicani, bem-vinda ao Vida e Saúde. Que prazer ter você aqui comigo de novo. Prazer é todo meu. Ai, todo que meu. linda, linda, maravilhosa. Você já esteve aqui, a gente está se sentindo em casa com você e quer que você se sinta realmente à vontade aqui. Mas quem vê essa pessoa linda e essa descrição que a gente fez de você aqui, não imagina as voltas que você teve que dar nessa vida para estar com esse sorriso bonito no rosto, não é? Bom, muito obrigada. É um prazer sempre poder contar a minha história e poder ajudar as pessoas. Quando eu tive o acidente, bom, eu vou contar o acidente, Conta, né? conta o que aconteceu que mudou a sua vida da água para o vinho. Vai fazer 31 anos, em dezembro. Eu estava voltando de uma confraternização com meu marido, grávida de 7 meses. Aí veio o carro na contramão e esmagou minha perna. E ali eu não desmaiei nada, eu me lembro de tudo. Caí, colocando a mão para ver o que estava acontecendo e as pessoas ficaram mais apavoradas do que eu, né? Fui para o pronto-socorro e tal, ninguém sabia que eu estava grávida. Foi um susto para eles também. Quando eu cheguei, eu falei assim, nossa, ela está grávida. Quando você está grávida de 7 meses, você deita, parece que você está com uma barriguinha, né? Pequenininha. É. E aí ninguém acreditava que eu fosse sobreviver mesmo. Uau! Só eu. Você Deus. conseguia ver as pessoas ao seu redor Sim. com um olhar de desespero, seu Sim. marido desesperado. Muito, muito. O que você sentiu? Eu senti uma força tão grande dentro de mim, porque eu pus a mão assim dentro da minha perna e eu pus a mão na barriga. Eu falei, tá tudo bem. É uma coisa assim, de Deus mesmo, de Deus. E eu não sei, eu acho que eu pedi isso para Deus o tempo todo. Se tivesse acontecido alguma coisa com o bebê, aconteceria comigo. De alguma forma aconteceu e aquilo ali foi um alívio para mim. Eu estava casada há 6 meses só. Uau. Eu acabava de me casar. Então foi assim, aí eu fui, em uma semana, em 10 dias eu já estava recuperada, em casa. E fui num barzinho para comemorar, né? E eu falava assim, nossa, será que eu tô normal? Eu achava que eu não estava normal, porque a sociedade, ela não acredita que a gente possa ficar bem. O pessoal gosta de uma melancolia, né? Eu falei, nossa, gente, mas eu tô bem, né? Mas você tinha noção da gravidade? Você viu o olhar desesperado dos seus familiares, do seu esposo, o médico com medo de você não sobreviver? Sim, ele falou, na verdade, meu pai já está falecido vai fazer 2 anos. Na época, ele teve que assinar um termo para amputação. Amputação do resto, né? Porque ficou só minha canela esmagada com meu pé do lado. Juntaram, né, meus pedacinhos ali, colocaram do lado. Então foi muito trágico. E eu, 7 meses, né? Uau! Então foi trágico, foi um milagre que aconteceu na minha vida. E aí meu pai assinou, tal, e meu marido ficou meio assim em pânico, né? Lógico, né? E ele em uma semana estava mancando, ele machucou um pouquinho a perna, mas eu fiquei na UTI durante 2 dias. E meu marido foi me visitar na UTI. Foi até que engraçado isso, né? Porque eu estava lá, deitada lá, com os aparelhos, todo mundo me cuidando de mim. E eu senti uma coisa muito gostosa dentro de mim, não era uma coisa ruim. E eu falava assim, vai dar tudo certo. Aí eu perdi a perna. Mas eu quero sobre perder a perna, porque muita gente tá aqui pensando que difícil.
recém-casada, voltando de um momento de confraternização, grávida de 7 meses do primeiro filho, muitos sonhos, muitos planos, e aí você vem aí, você recebe o diagnóstico de que você vai precisar amputar essa perna. Eu acho que, vamos trazer agora uma reportagem que a equipe preparou aqui, uma matéria, para explicar o processo, o procedimento da amputação. Vamos ver. A amputação é um termo que a gente utiliza para definir a remoção de um membro ou uma parte do membro ou um segmento corporal, né? Isso pode ser feito de forma cirúrgica, como eventualmente através de traumas, né? Uma lesão traumática, uma amputação através de um trauma. A amputação é a cirurgia mais antiga que consta na história da medicina. A primeira amputação registrada aconteceu no século V a.C. e foi realizada por Hipócrates, o pai da medicina científica. A indicação para esse tipo de cirurgia naquela época era para casos de gangrena, ou seja, quando os tecidos estavam mortos e não tinha mais sensibilidade. O primeiro método de amputação mais parecido com o que é feito hoje foi realizado por Ambroise Paré no século XVI. E depois de alguns anos, as técnicas foram melhoradas e então, durante a Segunda Guerra Mundial, as próteses começaram a ganhar espaço. Nesse período, o foco foi voltado para a recuperação do paciente, dando ênfase então na independência da pessoa. A cada ano que passa, a medicina se desenvolve ainda mais, principalmente na área de cirurgias. No século XIX, ele foi marcado por inúmeras melhorias de limpeza, anestesia, remédios e recuperação da amputação. É graças a esse tipo de intervenção que muitas vidas são salvas. Mas o motivo para realizar esse tipo de cirurgia pode variar. A remoção, então, de um membro, de uma parte do corpo, é quando você, ou esse membro, essa parte do corpo não está mais viável, ou seja, não tem mais vida, né, ou não tem um potencial baixo de vida, tem até índices, scores para isso, ou quando, de fato, esse membro está ameaçando o resto do corpo. Outro motivo de amputação é quando você tem um trauma, ou seja, uma lesão, um acidente, e isso compromete de forma significativa esse membro, ou eventualmente quando ele já é amputado, já é tirado no próprio ato do trauma, né? Segundo uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, os números de amputação cresceram e muito no Brasil. Entre 2020 e 2021, mais de 56 mil brasileiros passaram pelo processo de amputação, tendo então uma média mensal com mais de 2.000 procedimentos. Mas depois da cirurgia, é preciso ter uma reabilitação. Esse processo é essencial para que o paciente volte às suas atividades. Após a amputação do membro, aí existem várias etapas, né? Em geral, a primeira etapa é você fazer esse paciente fazer transferências, ele sair da cama, que já é uma dificuldade muitas vezes, ele conseguir sozinho ficar de pé, ter equilíbrio, utilizar um par de muletas. Na sequência, a gente tem então também um trabalho para você preparar o corpo para receber uma prótese eventualmente. Além da reabilitação, o esporte tem um papel fundamental nesse processo de aceitação e adaptação. É através dessa atividade física que o paciente encontra forças para seguir a vida após uma grande perda. O esporte, ele muitas vezes é um ponto que faz a pessoa mudar completamente essa percepção, né, de uma perda para eventualmente uma nova perspectiva de vida, né? O esporte é importante não só para esse indivíduo sentir uma melhor autoestima, ter uma motivação a mais, né? Como também para uma aceitação da sociedade. Legal, compreender dessa maneira, mas você não se ateve aos detalhes ou às consequências da perda de um membro tão importante. Você estava gestante, você ficou feliz de estar ali com a sua barriguinha bem e foi celebrar depois do procedimento. O que passou pela sua cabeça? Eu estava feliz de estar viva. E a minha família triste, eu não queria que eles ficassem tristes porque eu estava viva. E eu sentia dentro de mim que ia dar tudo certo. Que lindo. E eu comecei o ano de 92 com o pé direito. Literalmente com o pé direito. Eu só começo o ano com o pé direito.
né? Que legal. Agora, você teve momentos de adaptação, porque aí você estava com um bebezinho em 92. Ele nasceu em fevereiro. O acidente foi em dezembro de 91. Ele nasceu em fevereiro de 92. Eu coloquei a prótese em maio de 92. Como é que foi adaptar tudo isso? A Nossa, mamãe menina, nova, e aí você teve que se adaptar também às suas limitações. Olha, agora. eu fui indo, tô indo. Você colocou prótese em maio. Em maio. Quando o Vitor tinha 40 dias, eu fiz aquela dieta, como fala, resguardo. Resguardo. 40 dias, 41 dias eu estava lá em São Paulo. Na época eu trabalhei na Embraer, e meu marido que estava na Embraer me deu um apoio para levar, me ajudou muito, né? A prótese a gente comprou, arrecadou dinheiro, foi $11 mil na época, foi um absurdo. E esse apoio foi fundamental. E meu filho nasceu de parto normal, né? Então eu já tive a recuperação boa ali, tá tudo certo. O médico queria fazer cesárea em mim para eu não sofrer. Eu falei, mas eu quero parto normal. Aí não deu tempo de fazer a cesárea, foi parto normal mesmo. Aí ralei que nem uma louca, porque não podia nem andar, eu tinha que ficar ali na cama, sem prótese, né? E deu tudo certo. Nasceu com 3 quilos, 680 gramas, esperei o tempo de 40 dias, fui fazer a prótese, muito feliz, porque, menina, parece que eu tinha que passar por isso, sabe? Parece que não era uma coisa assim estranha mais para mim. Eu tinha meu filho, ele precisava de mim, eu não podia me permitir ficar triste. Eu não podia ficar mal, porque tinha muita coisa envolvida ali. Como é que ia ser o meu filho com uma mãe triste? Aí eu ficava pensando nisso, sabe? Aí fiz a prótese. A primeira vez que eu coloquei a perna mecânica, eu coloquei uma calça comprida porque eu estava grávida, ganhei neném, fiquei sem perna, então eu não sabia mais o que era vestir uma calça comprida, né? Aquele dia eu me senti assim, um robô. Eu chorei. Eu olhei no espelho, falei, puta, robô, parece um robô, né? Ah, lá mesmo na ortopedia, lá em São Paulo, foi lá na Consolação que eu fiz. Não me lembro agora o nome. E eu olhei no espelho, assim, desceu uma lágrima. E eu me senti um robô. Mas, assim, só a sensação de colocar aquela calça comprida e botar, assim, eu falei, nossa, que legal também. Então, foi assim, sabe, foi desse jeito. E quando eu cheguei em casa, eu estava tão feliz e eu queria mostrar a perna para todo mundo. Olha que louca. Nada de vergonha. Não. Porque eu achei tão linda. Porque todo mundo fica curioso, querendo saber, nossa, como é que ela tá? A gente olha o seu tênis aí na prótese. E as pessoas, é tão engraçado que eu não sei o que passou pela minha cabeça, que eu estava tão... Sabe quando você ganha uma coisa bem legal e você quer mostrar aquilo para as pessoas? Sim. Você quer passar a sua felicidade para as pessoas? É verdade que você se adaptou à prótese empurrando o carrinho do bebê? Sim, sim. Porque a gente não dá atenção para esses detalhes mínimos da vida, né? Quando eu fui empurrar o carrinho do Vitor, porque até então eu não tinha empurrado o carrinho, porque eu usava muleta. E as pessoas que pegavam, empurravam, minha mãe ajudou, meu marido ajudou, todo mundo, né? E a sensação de empurrar o carrinho, gente, foi lindo. Vitoriosa. Foi, e me ajuda, né? Me ajuda. Até hoje eu adoro fazer compra com o carrinho, pô, me dá o carrinho pra mim. Porque é um apoio, sempre um apoio. Que legal. Então, a gente, sabe, tem que olhar sempre o outro lado mesmo que esteja triste, não está legal. Estou também mudando de prótese agora também, não é fácil, mas trocar de óculos já dói a orelha, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Deu para ver que você é uma pessoa que encara a vida de maneira positiva. Escolhe olhar pelo lado mais brilhante da vida, o mais alegre da vida. Diante de uma perda, você olha para o que restou. Diante de uma dificuldade, você olha para o que você ganhou. Você sempre foi assim? Sim, sempre fui. Me permito chorar, me permito, às vezes, dar uns berros, eu me permito, porque eu sou ser humana. E eu me permito, assim, não, hoje eu não estou legal, gente, por favor. E aí, como eu sempre estou bem, as pessoas ficam preocupadas. Não, dá licença, deixa eu quieta hoje eu não estou legal. Faz parte do processo de você ficar melhor. E faz parte do ser humano. É, do ser humano. Acho que você tem que se permitir chorar, tem que se permitir, às vezes, falar umas besteiras. Ai, hoje eu estou revoltada. Mas é um momento, é só um período. Não é aquilo para todo dia, para toda hora. Por exemplo, eu coloquei a prótese agora recente, né? Tô me adaptando a ela. Nossa, um dia que eu peguei essa prótese, que ela é diferente da outra que eu usava, gente, eu chorei. Faz 30 anos que eu tinha a outra. Eu sempre troquei, né? Acho que já é a 7ª prótese, não sei. Mas cada vez que você troca, tem um ajustezinho a ser Só que feito. essa é bem diferente das que eu usava, bem diferente. Eu fiquei assim, nossa, acabou. Sabe que você está cansada?
Ai, começando de novo. Aí eu chorei, falei. Mas aí eu já respiro. No outro dia vai dar tudo certo. Ué, tem um monte de gente que usa, deu certo. Para mim também vai dar certo. Entendeu? E vai dar certo. E menina, não é que o negócio tá dando certo? Tá dando certo? Tá dando certo. Tá se encaixando Tá. direitinho. E eu fiquei, nossa, que bom, né? Mas eu também me permiti também ficar brava. Agora, você foi além de cuidar do primeiro filho, de se adaptar, de celebrar o empurrar o carrinho do bebê. Foi uma celebração para ela, uma conquista, pequenas coisas que fizeram sentido para ela, que preencheram as perdas que você teve, as dificuldades, as adaptações que você teve que enfrentar. Você também foi além. Você é a primeira nadadora para PCD, né? PCD, de portadora de necessidades especiais, daqui da região do Vale. Isso, sim. Como é que foi isso, de você olhar para uma piscina, você sem uma perna, e pensar, eu vou encarar essa? Então, a minha Vitória é meu filho, mas eu engravidei de novo depois da Juliana. Teve o segundo? Foi parto normal também, eu já usava prótese, aí foi um outro processo. E deu tudo certo também. Dei uma ralada ali, usando prótese não é fácil, você não pode engordar, inchar, e incha, e engorda, não tem como. Foi um processo difícil. Mas aí quando o Vitor estava com 8 anos, a Juliana com 5 anos, eu fui em busca de qualidade de vida, porque eu era fumante, para ajudar, né? Olha só! Eu fumava. E aí eu falei, não, gente, e meus filhos, para, mamãe, para, né? Fazer bilhetinho para mim, eu falei, vocês estão certos? Vocês estão certos? Estou certíssima, eu nunca briguei com eles por eles estarem me chamando a atenção. Eu acho que quando você chama a atenção, você quer o bem da pessoa, né? Não é o mal. E eu falei, não, vou parar. Menina, foi muito difícil parar. Vício, se vício fosse ruim, né? Mas vício é bom. Por isso que Talvez o cigarro tenha sido talvez a sua verdadeira muleta, né? Porque a gente se apoia nos vícios. Para outras pessoas é a bebida, é um hábito de consumo. E eu vendo as crianças pequenas, eu falei, não, eu preciso dar um jeito. Aí foi feita uma piscina em São José dos Campos, uma piscina voltada para PCD. E eu fui. Aí ali eu comecei no ano de 2000. No ano de 2000 eu não teve competição. Aliás, teve sim uma competição. Eu fui a única mulher a participar, junto com meu amigo, que já faleceu. Mas eu lembro dele com o maior carinho, o Edson. E nós nadamos ali, só nós dois, nadando aqui na região. Aliás, tinha 3. Tinha eu, amputada, ele cadeirante e um rapaz sem o braço. O campeonato inteiro, pensa bem. Uau. Hoje tem, nossa, não centenas. Sei, centenas, né? E ali foi em Suzano a minha primeira participação. No ano de 2002 não participei, não sei por quê, porque estava tudo muito recente, ninguém sabia, não tinha medo. E no ano de 2003 eu trouxe a primeira medalha para São José dos Campos, que foi em Pinda. Eu fui nadar, tinha 3 mulheres participando só. E eu nadei e ganhei primeiro. Participei da prova de 100 metros e 50 metros. Então foi uma vitória linda. Eu participei de uma entrevista, meu pai falou, meu pai faleceu, mas vai fazer 2 anos, ele teve Alzheimer também. Então foi tão bonito aquilo para mim, eu tenho gravado assim na minha memória, né? Ele falando de mim quando eu pulei, o coração dele pulou junto, sabe? É muito bonito. Se alguém quiser ver depois, eu tenho esse documentário também, né? Que demais ver você falando assim de uma outra pessoa talvez estivesse falando não aqui diante das câmeras, mas em casa, reclamando e contabilizando todas as perdas, todas as limitações, e você aqui só falando de avanços, só falando de, olha, não teve isso, mas teve aquilo, e aquilo era bom, eu tinha vida. Que legal ver você falando dessa maneira assim e que inspirador. A gente está trazendo aqui essa semana só histórias de inspiração. Você não ficou só na piscina. Hoje ela participa de outras competições aqui, mas eu vou segurar essa conversa para daqui a pouco, porque tá boa a conversa, não tá? Mas no bloco seguinte ela vai contar para a gente como é que ela faz, como que ela percebeu que podia dar a volta por cima e inspirar outras pessoas. Às vezes a gente inspira sem nem perceber, né? Mas a gente vai saber dela aqui como é que foi esse processo. Agora eu vou chamar o intervalo, na volta ainda temos receita de arroz com carne de soja aqui para celebrar a vida da Rosana. Voltamos já, olha aí com essa receita maravilhosa que te espera.